Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos iniciar hoje um novo conteúdo. A gente vai estar trabalhando um conteúdo relacionado à rede de computadores. Eu espero que vocês gostem, vai ser bem legal. Essa viagem que eu costumo falar que é prazerosa, né? Que está conhecendo, aprendendo a lidar com essas tecnologias tão importantes na nossa vida, né? Que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. É bom demais isso, né? Então espero que vocês gostem. Vai ser uma viagem bem legal e tentem acompanhar, certo? Um abraço e vamos lá, começar. Então, pessoal, hoje a gente vai fazer essa viagem bem legal sobre a questão das redes de computadores, né? Eu espero que vocês compreendam, né? Consigam compreender esses conceitos básicos relacionados a redes de computadores, tá bom? Ok, então vamos começar. Então o que é que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai fazer alguns questionamentos, né? Primeiro a gente vai pensar como é que a rede, a internet, ela se encontra de que forma ampliada, né? Nos nossos, nosso, nosso ao redor da gente, né? O nosso cotidiano. Bom, em primeiro lugar, a gente vai entender a importância da internet, né? Ou seja, a gente vai conhecer, a gente vai entender que ela faz parte do nosso dia a dia e a gente precisa exatamente aprender, conhecer essa tecnologia que está tão presente na nossa rotina diária. E em seguida a gente vai conhecer exatamente o que é a internet, né? Qual é o conceito principal da internet, desse termo internet. E por fim, a gente vai perceber que na internet existe algumas aplicações comerciais que são bastante utilizadas hoje em dia. É importante a gente conhecer alguns termos dessas aplicações para que a gente possa entender de uma forma mais abrangente o conceito de internet, ok? Então, vamos começar? A princípio é até redundante a gente falar que a rede está em todo lugar, né? Isso, mas é importante que a gente fale para deixar bem claro na mente da gente a importância que a internet tem para a gente hoje, né? A gente percebe que na nossa rotina diária, se a gente vai fazer um trabalho escolar, a gente precisa da internet. Quem não tem internet tem dificuldades hoje em acompanhar a transmissão das aulas online e o processo de atividade, de envio de atividades. Se a gente precisa falar com alguém, com um amigo, com um familiar, a gente está necessitando de usar a internet, né? Se a gente precisa, por exemplo, curtir, aprender algo, né? Ou procurar algo prazeroso que dê, de certa forma, seja um lazer, né? O seu lazer, como um joguinho online, como por exemplo um vídeo de um filme, de um seriado. A gente está utilizando a internet. De repente a gente tem uma Netflix, a gente tem outro sistema de streaming que você, em algum momento da sua vida que você quer ter um momento de lazer, você utiliza-se da internet, né? Se você quer, por exemplo, de repente fazer um depósito bancário, receber algum dinheiro, de repente de uma conta bancária, você precisa, esse sistema, esses processos acontecem a partir da utilização das redes de computadores. E é importante que a gente deixe bem claro que quando eu falo rede de computador, eu não estou me referindo a computadores como a gente tem na mente, né? Aqueles computadores com monitores, com desktop. Eu não estou me referindo somente a esse tipo de dispositivo. Eu estou me referindo a todo tipo de dispositivo que se utiliza da internet para se comunicar, certo? Pode ser até um micro-ondas que tenha a função de acesso à internet ou uma geladeira. Então tudo isso está ligado nessa palavrinha, nesse termo, rede de computadores, ok? Todos estão conectados nessa mesma rede.
como eu já acabei de dizer, a gente não precisa mais ir a grandes distâncias para ter acesso à conexão. De repente é muito comum, né, as cidades do interior elas possuírem uma conexão muito ruim, com uma baixa taxa de transferência de dados, que a gente chama de pacotes, né? A gente vai conhecer isso mais adiante, mas era muito comum a gente ter uma dificuldade muito grande em se conectar com a internet, né? Não sei se vocês, eu acho que vocês não são desse tempo, mas a gente para mandar uma mensagem para alguém, a gente precisava fazer um plano de torpedos, SMS, né? SMS. E a gente tinha que estar enviando as mensagens muito pequenas, porque o SMS não era compatível com textos maiores, textos muito grandes. E nem se imagina naquela época, nem se imaginava naquela época em mandar uma imagem, uma foto através de um SMS, né? Então as mensagens eram puramente texto e assim mesmo existia uma limitação muito grande. Por exemplo, você tinha direito a 200 torpedos, você tem direito a 100 torpedos, a 100 mensagens, e aí você tinha um controle, tinha que estar limitando as mensagens que você estava enviando. E o processo de digitação não era tão bom como hoje, né? Tão evoluído como hoje. Não existiam esses teclados que facilitam tanto na hora de digitar, os teclados virtuais aí dos celulares. E isso faz com que as pessoas, essa evolução, né? essa evolução que houve, em que hoje a gente tem toda uma facilidade maior, tanto a internet é melhor, a qualidade do sinal é melhor, como ele está presente em mais localidades, né? Eu lembro que internet em sítio era uma coisa extremamente rara, né? Era quase impossível você encontrar algum lugar da zona rural, do interior, com internet. E hoje a gente sabe que é bem mais comum a gente encontrar sinais de internet, inclusive com a possibilidade de você assistir vídeos, né, no YouTube, jogar jogos online, mesmo estando em uma distância maior do centro da cidade, né? E a cidade em si, o centro, nem se fala. A gente, quando vê aí propagandas, né, dos provedores oferecendo 100 mega, 200 mega de internet, isso pra gente que viveu um tempo diferenciado, um tempo em que a internet era uma coisa muito limitada, isso era um sonho para a gente ter, por exemplo, pelo menos 1 mega de transferência. Hoje 200 mega é muito comum acontecer esse tipo de serviço, né, sendo vendido nas cidades do interior. Então isso realmente significa que ela veio para ficar, a internet, a rede de computadores, ela veio para estar presente na nossa rotina, no nosso dia a dia. Pensando nisso, a gente vai começar a visualizar de uma forma em números, né, de forma numérica, dados, como é que se encontra essa situação da internet no mundo. E aí a gente tem essa pesquisa feita pela HotSuite, que todo ano ela divulga dados relacionados à utilização da internet de outros serviços relacionados à internet. E aí ele pegou esse dado e diz o seguinte: olha, numa população mundial de 7,83 bilhões de pessoas, certo? Sendo que 56,4% dessas pessoas já se encontram na zona urbana, ele diz o seguinte: dentro dessas pessoas, dentro dessa população total, 5,22 bilhões de pessoas possuem pelo menos um telefone, né? Obviamente pode ser que dentro dessa quantidade, deve acontecer logicamente, existe pessoas que possuem mais de um telefone, mas veja que 66,6% da população, e aí a gente está se referindo não só à população de 16 a 66 anos, mas em toda a faixa etária. Então é muita gente usando smartphone hoje, né? Você conhece alguém que não tem smartphone?
São poucas as pessoas que não têm smartphone. Normalmente, quando a criança já está nos seus 4, 5 anos, ele já ganha do pai ou da mãe, ou mesmo que não ganhe, mas ele usa o celular do pai ou da mãe para assistir vídeos infantis aí, no YouTube ou em outra plataforma de streaming. Bom, dos 7,83 bilhões de pessoas, 4,66 bilhões usam internet, ou seja, 59,5% da população mundial se utiliza da internet. Ah, mas você falou que 66,6% utilizam-se do smartphone. Por que 59,5% só utiliza da internet? Se utiliza da internet? Fica óbvio, né, que algumas pessoas, mesmo tendo telefone, elas não têm acesso à internet. A gente está falando de todas as pessoas que têm o aparelho, né, e têm acesso à internet. Então, nesse caso, quase 60% da população mundial possui acesso à internet. Eles têm acesso à internet. Significa dizer que entre 10 pessoas, em cada 10 pessoas, 6 pessoas têm acesso à internet. Isso é muita gente, né? Ou seja, praticamente quase a totalidade, vamos dizer assim, da população. Não vou dizer quase a totalidade, porque obviamente existem faixas etárias como pessoas, bebês, recém-nascidos, que não têm ainda, obviamente, um conhecimento para possuir acesso à internet, certo? E aí, desse montante de 7,83 bilhões de pessoas que existem no mundo, 4 bilhões e 200 milhões de pessoas são pessoas ativas, são usuários ativos na sociedade, nas redes sociais. Então, esses 53,6% significa que são pessoas que possuem acesso à rede social, como por exemplo o WhatsApp, ou o Facebook, ou o Instagram, ou qualquer outra rede social, o próprio YouTube, certo? Então esses 53,6% representam esse quantitativo de pessoas que acessam as redes sociais, ok? Tranquilo até então? O que eu quero que vocês entendam nesse momento é o porquê que a internet, a gente diz que a internet está em todo lugar, exatamente porque as pessoas estão usando a internet realmente de forma bastante ativa, né? Bom, esse outro indicador, ele fala com relação à quantidade de tempo que os usuários da internet acessam as redes sociais no mundo. Então a gente tem vários países, né, um comparativo de vários países. Então, quanto tempo a população de um país específico passa acessando a rede social? Isso a gente faz um comparativo levando-se em consideração as pessoas que têm entre 16 e 64 anos. Então tem essa faixa etária específica. Então, entre 16 e 64 anos, quantas horas a pessoa de cada país, a população de cada país passa acessando a internet, desculpe, as redes sociais? É importante que se diga que isso aqui é uma média que é gerada baseado logicamente em estatísticas. Ou seja, obviamente em um país tem pessoas que acessam mais e tem pessoas que acessam menos. Então eles fazem uma média e encontram esse indicador aí. Então a gente tem, por exemplo, as Filipinas é o país que mais tem um índice maior de acesso, uma média maior de acesso de horas que passam acessando as mídias sociais, cerca de 4 horas e 15 minutos, certo? Então é muito tempo que uma pessoa passa acessando rede social, né? Por dia. Lembrando que isso aqui é só sobre a questão das redes sociais, é só usando o WhatsApp, usando o Instagram, o YouTube e essas outras ferramentas, né? Não é a internet como um todo. Por exemplo, uma pesquisa, não está entrando, se faz uma pesquisa no Google, não entra esses dados aqui. O Brasil, ele se encontra em terceiro colocado, né? Ou seja, o Brasil está muito ligado a essa questão das pessoas usarem por muito tempo as redes sociais. Então ela está em terceiro colocado, ficando um pouquinho atrás da Colômbia.
Então, o Brasil, a média de horas que a população passa acessando a internet, as mídias sociais, é de 3 horas e 42 minutos, um tempo considerável. Imagine 3 horas e 42 minutos você passar acessando a internet, as mídias sociais. Lembrando que esse número também não é um número que marca o início e o fim do acesso, ou seja, ele tem esses valores baseado na questão do tempo total do dia. Então o cara pode acessar de repente 15 minutos aqui pela manhã, depois mais à frente ele acessa 20 minutos. Juntando tudo durante o dia, daria 3 horas e 42 minutos. Esse é o tempo total de acesso às mídias sociais. Tem um outro indicador que fala também do acesso à internet. Estatisticamente, não só o acesso às mídias sociais, mas também a internet como um todo. E aí, nesse caso, o valor das horas vai aumentar em muito, né? No caso, as Filipinas ainda continua sendo o país onde as pessoas passam mais tempo conectados na internet, ou seja, cerca de 10 minutos e 56 segundos. O Brasil passa a ser o segundo colocado, ou seja, o Brasil é um país, a população brasileira acessa bastante a internet, ela passa em torno de 10 horas e 8 minutos conectados. Bom, isso é um indicador que mostra exatamente a realidade, ou seja, o Brasil, a população brasileira passa bastante tempo utilizando a internet. E aí, quais são as razões para se acessar a internet aí no mundo? Com a maioria, né, das razões que as pessoas se utilizam para acessar a internet, cerca de 63% é procurando informação. Então, o pessoal usa mais a internet para procurar informação, ou seja, eu quero saber uma receita de um bolo, aí você vai lá, receita de um bolo, quero fazer um cuscuz, vai lá, como é que faz um cuscuz? Quero saber quem foi que descobriu a América, vai lá com quem foi que descobriu a América. Então, procurar informações é exatamente para acessar a internet no mundo. E aí vem outras coisas, por exemplo, tem a questão do contato com familiares e amigos através das redes sociais, vem em segundo lugar. Então, as pessoas usam muito hoje para conversar com as pessoas, para ter essa interação, para postar uma foto no Instagram, então para as pessoas visualizarem os colegas, os amigos, fazer amizade. Basicamente é isso. E aí existe uma grande quantidade de razões, né, que as pessoas usam para acessar a internet. Aqui, por exemplo, tem jogos, né, para jogar, para gerenciar suas finanças, para buscar, né, fazer buscas com relação a saúde, né, cuidar e tudo. Tem com relação a viagens, fazer viagens, né, para ver como é que funciona, acessar listas de músicas, para fazer uma série de coisas, para estudar, para você ter uma ideia. Educação e estudo, né, relacionados a atividades de educação e estudo, nós temos 42,6% das pessoas se utilizam dessa razão para acessar a internet. Okay? Então, são várias as razões que se usa para acessar a internet.